Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Discípulos e Missionários está no ar aqui na TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo à nossa programação. O assunto de hoje são as fake news. Pois é, a gente conversa com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Olá, cardeal. Oi, como está? Estamos bem e queremos conversar sobre esse assunto hoje, Dom Odilo. Foi no dia 13 de maio, né? Foi o dia das comunicações sociais da igreja, e o Papa lembrou o perigo que representa a indústria das falsas notícias para a democracia e para uma sociedade mais justa. O Dia Mundial das Comunicações Sociais, a igreja celebra sempre no domingo da ascensão de Jesus ao céu, que Jesus mandou os apóstolos a anunciar boas notícias, o Evangelho, notícia verdadeira, né? Evangelho é verdade. Pois é, aí o Papa relacionava na sua mensagem o anúncio da verdade, a comunicação a serviço da verdade. Comunicação que não deve estar a serviço de falsidades, de enganos, de enganação, de espalhar mentira, calúnia, assim por diante. Se isso vale para toda a grande comunicação, vale também para a pequena comunicação, que hoje é tão importante, a comunicação que está na mão de cada um, né? Por isso o Papa trata nesta mensagem das fake news, né, que são notícias falsas, né, como diz a própria palavra inglesa, né? E também fala não só que tem uma grande responsabilidade quem produz e joga na rede notícias falsas, mas também quem as espalha sem fazer um juízo crítico a respeito para se questionar, mas será que é mesmo? Simplesmente espalha e assim colabora em espalhar alguma mentira, alguma calúnia, alguma, enfim, forma destrutiva de comunicar sobre outras pessoas ou outros grupos ou entidades. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente que fala que os grupos que mais espalham falsas notícias, Dom Odilo, são os grupos de família. Isso é fofoca, né? As famílias têm tantos outros assuntos para conversar, né? Pois é, mas pode acontecer exatamente por isso que não se põe muitas vezes o problema. Será que é verdade mesmo? Será que isso é verdadeiro? E se a gente tem dúvida, a gente não deveria repassar. Olha, recebi, estou passando, não sei se é verdade. Vai passando e vai passando. Enquanto isso, vai espalhando veneno, né, na rede, e alguém está sendo prejudicado nessas falsas notícias e nesta dinâmica de espalhar, digamos assim, a falsidade. A gente tem aí a participação de internautas, de telespectadores, e eu quero convidar os internautas também a enviarem a sua participação. O nosso e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com. Você pode enviar aí a sua participação, a sua sugestão de pauta para a gente conversar aqui no programa ou para o Dom Odilo responder. Será muito bem-vinda, viu? Vamos então para a primeira pergunta, que é da Celeste. Gostaria de saber como usar corretamente as mídias sociais. Ô Celeste, usar corretamente as mídias sociais a gente tem que aprender, né? Primeiramente, é saber que não tudo o que circula nas mídias sociais é bom, é verdadeiro, nem tudo está bem intencionado. Então, a gente usar o critério, né? Desconfiar muitas vezes de coisas que se dizem assim, de maneira bombástica, né? Como se estivesse caindo uma bomba, espalhe isso quanto antes. É a hora que a gente deve parar, né? Bom, as mídias sociais são tecnicamente uma maravilha, né? Quem não admite isso? Que tecnicamente... Curtam distâncias. Que facilita a comunicação, aproxima pessoas, facilita a informação a respeito de notícias, de fatos e assim por diante. Tem que saber usar bem, né? E isso às vezes custa um pouco de esforço, a gente não se acomodar simplesmente a ser receptor e repassador. A gente às vezes tem que pesquisar, tem que questionar, né, se aquilo lá é assim mesmo, se é verdadeiro. E não é porque deu no Face, não é porque deu
na rede, não é porque deu na internet, é verdadeiro, né? A gente tem que sempre se questionar. A verdade é verdade, não é o que está necessariamente escrito no jornal, na revista, não é aquilo que está passando na rede necessariamente a verdade. Uma dica que um professor nos dava na faculdade, Dom Odilo, é que antes de compartilhar alguma coisa, eu pensar, eu compartilharia aquela mensagem num auditório, ou eu colocaria aquela mensagem num outdoor. Então, se a gente pensa isso, isso vai nos ajudar antes de compartilhar uma mensagem. Realmente vai acrescentar algo na vida de uma pessoa? Por outro lado, também ver se isso não tem um veneno. Exato. Afinal, vem diria, tanto lixo, né, através das mídias sociais, mas vem também tanto veneno que visa a despertar ódio, gerar um clima tristeza. Tristeza, mas um clima de vingança, um clima de exclusão, de perseguição contra pessoas, de massacrar alguma pessoa. É impressionante, né? Então a gente ali tem que saber usar bem. Temos mais uma participação agora do Afonso. Eu gostaria de saber onde buscar fontes verdadeiras. Afonso, depende daquilo que você recebe, né? E cada coisa tem a sua fonte, tem o seu espaço de fonte. Então, a própria internet oferece muita fonte. Existem hoje os buscadores, existem, enfim, as formas de você pesquisar na rede e onde tanta coisa a gente pode encontrar. Mas a fonte, muitas vezes, será uma pessoa. É uma pessoa, um colega, ou uma pessoa que você pode perguntar e se orientar, se aconselhar. São fontes por onde a gente deve se orientar. Odilo, a gente muda de assunto agora, que dia 21 de junho é dia de São Luís Gonzaga, e a igreja declarou como um ano aloisiano, porque comemora os 450 anos de São Luís Gonzaga, um dos grandes santos jesuítas, jovem que morreu com 23 anos e se tornou padroeiro da juventude. Então, sim, neste ano os jesuítas, de maneira particular, comemoram os 450 anos de São Luís Gonzaga. É um ano aloisiano. O Papa Francisco também é jesuíta, né? E ele, então, declarou este ano aloisiano, que, claro, é comemorado mais no interno da Companhia de Jesus e das pessoas relacionadas com a Companhia de Jesus, as comunidades jesuíticas, os colégios, universidades, as paróquias. E nós nos congratulamos com todos, né, os jesuítas e os que comemoram este ano aloisiano. Aloysius, porque em latim Luís se diz Aloysius, por isso aloisiano. São Luís Gonzaga, como você disse, foi um jovem italiano de Mantua, né, no norte, perto de Veneza já, e de uma família nobre, rica, que ficou também ele entusiasmado pela proposta de Santo Inácio de Loyola e de seus companheiros a constituir uma Companhia de Jesus, estar na Companhia de Jesus para evangelizar, para serem missionários, para promoverem a vida e a missão da igreja. Isso aconteceu logo depois da Reforma Protestante, no século XVI, depois do Concílio de Trento, quando a igreja retomou a evangelização, inclusive a época em que vieram os missionários ao Brasil. São José de Anchieta, que também era jovem. Celebramos esse mês também. Ele entrou com 19 anos na Companhia de Jesus, era estudante em Coimbra. Assim, São Luís Gonzaga, jovem, bem, que tinha muita chance na vida, enfim, rico, família nobre, podia ter uma vida boa. Ele quis ser jesuíta também, entrar na Companhia de Jesus. E aí, é claro, entrou como jovem, no noviciado, em vida de estudos, de oração, de penitência, e morreu muito jovem, né? Morreu em consequência das doenças que naquela época matavam muita gente, né? Até uma gripe, uma pneumonia, uma tuberculose, facilmente matava as pessoas porque não havia
medicamentos adequados. Então, São Luís Gonzaga, santo jovem, foi também declarado padroeiro da juventude. E neste ano, que nós estamos um ano voltado para a juventude, é interessante lembrar isso. Nós teremos logo mais o Sínodo sobre a Juventude, em outubro. No final de janeiro, temos o Encontro Mundial da Juventude, no Panamá. Acho que São Luís Gonzaga tem muito a nos dizer. Nós gostaríamos de concluir o nosso programa de hoje pedindo ao Senhor que abençoe especialmente os jovens, aqueles que estão discernindo sua vocação, para que realmente todos possam ser discípulos e missionários, como é a proposta do nosso programa. Pois é, está certo. E não vamos esquecer que, enfim, estamos jogando na Copa do Mundo de novo. Exato, nossa torcida para o Brasil, né? Então, é um tempo voltado para o esporte, para acompanhar. Claro que isso mexe de um jeito ou de outro com todo mundo. A gente também deseja aí que, enfim, a torcida pelo nosso time, não esqueça que o esporte é congraçamento. O esporte é também solidariedade, o esporte é conhecer-se melhor uns aos outros. Então, ao mesmo tempo que nós torcemos, é claro, pela nossa seleção que representa o Brasil, nós nos alegramos com tanta gente que está lá confraternizando, em vez de fazer guerra, estão confraternizando no esporte, no momentos de alegria, de um esforço comum para fazer espetáculo, para fazer bonito. Que Deus abençoe a todos, que tudo vá bem. E a todos a gente deseja uma boa semana, que Deus acompanhe, e a todos os jovens de maneira toda especial, pela invocação de São Luís Gonzaga, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Continue acompanhando a programação da TV Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.